Olá, classe, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar figuras de linguagem. Mas antes, eu quero contar uma história para vocês, tá? Nossa, tá aqui na minha cabeça, eu preciso desabafar. É o seguinte, eu não saio de casa, estou tomando muito cuidado com a Covid, mas eu tive que ir no supermercado e eu fui voando. Estava com tanta pressa que acabei comprando gato por lebre. Enquanto eu estava lá no caixa, esperando a moça passar os meus produtos, tinha uma outra moça lá que eu lembro, ela trabalhou nesse mercado e ela estava falando mal do mercado. Ah, minha filha, cuspindo no prato onde comeu. E imagina só, bom, eu não vou nem falar quem é, né? Porque você sabe, minha boca é um túmulo. Mas essas pessoas que não sabem ser agradecidas, né? Bom, agora chega de encher linguiça. Vamos então ao que interessa. Vamos juntos? Pessoal, será mesmo que eu fui voando para o supermercado? Será que eu comprei um gato? Eu ia comprar uma lebre, mas acabei comprando um gato? Será que tinha uma mulher lá no mercado cuspindo no prato onde ela comeu? Que papo é esse de minha boca é um túmulo? Ah, será que alguém foi enterrado na minha boca? E esse papo de encher linguiça? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O sentido figurado, tá? Quando às vezes a gente usa algumas imagens, algumas figuras, para dar um sentido bem diferente do literal, tá? O sentido literal é aquele em que a gente tem que entender ao pé da letra, né? Então, se eu falar de encher linguiça, é porque realmente eu trabalho num açougue, estou enchendo a linguiça de carne, né? Mas no sentido figurado, não. Por exemplo, quando eu digo que eu fui voando, o que eu quero dizer, na verdade, é que eu fui muito rápido. Quando eu digo que eu comprei gato por lebre, é que eu comprei alguma coisa que não veio bem como eu queria, né? Que não era bem como eu imaginava. Quando eu digo que a pessoa estava cuspindo no prato onde comeu, é porque ela estava sendo mal agradecida, falando mal de alguma coisa da qual ela já usufruiu. E quando eu digo que ele está enchendo linguiça, é que eu quero dizer que ele está jogando papo fora, perdendo tempo, falando coisas que não são importantes. Hoje nós vamos pegar a nossa apostila e vamos falar um pouco mais sobre figuras de linguagem. Mas antes, lembra daquelas dicas que eu passei de leituras de contos de aventuras que eu passei para vocês ontem? Então, eu passei para uma das dicas de leitura eram os Três Mosqueteiros. Vocês conhecem essa história? Vamos, antes de pegar a apostila, falar um pouco sobre os Três Mosqueteiros? Os Três Mosqueteiros é um romance histórico escrito pelo francês Alexandre Dumas. Inicialmente, esse livro ia se chamar Athos, Porthos e Aramis, mas depois o autor resolveu mudar para Os Três Mosqueteiros. Ele conta a história de um jovem chamado D'Artagnan, que vai a Paris buscando se tornar membro do corpo de elite de guardas do rei, os mosqueteiros. Quando ele chega lá, ele conhece os três mosqueteiros, os inseparáveis, Athos, Porthos e Aramis. E daí, então, juntos, os quatro enfrentam grandes aventuras a serviço do rei da França, o Luís XIII. No roteiro, eu estou colocando para vocês o link de um filme, porque Os Três Mosqueteiros, na verdade, viraram vários filmes. Você tem lá no seu roteiro o link de um filme,
para você o trailer, né? O link do trailer de um filme, só para você ver algumas imagens e, quem sabe, até ficar com vontade de assistir. Vamos lá? Então, pega lá a sua apostila na página 40 e vamos juntos ler um trechinho dos Três Mosqueteiros. Vamos lá? Olha aí, na página 40 nós temos lá gramática, a linguagem figurada. Leia o início de uma batalha dos Três Mosqueteiros. Depois, converse com os colegas e com o professor. A luta, amigos! Concitou Athos. Um por todos e todos por um. O aço das espadas brilhava ao sol do meio-dia. Aramis atraiu 2 dos guardas para o seu lado e esquivava-se como um bailarino, evitando as estocadas, sem querer dar-se ao trabalho de apará-las com a espada. Porthos enfrentava 3 dos guardas, esgrimindo como se estivesse brincando. Nossa, você conhece essas palavrinhas que estão aí em azul? Concitou, animar, encorajar, estimular. Então, olha lá. A luta, amigos! Animou ou estimulou Athos. Um por todos e todos por um. Esse lema você já tinha ouvido falar, né? Depois, olha lá. Esquivava-se, né? Olha aí. Atraiu 2 guardas para o seu lado e esquivava-se como um bailarino, quer dizer, evitava, fugia das espadadas, das estocadas, né? Então, ele ficava indo de um lado, golpe com a ponta da espada, olha, ele ficava indo de um lado para o outro, né? Fugindo das estocadas, ou seja, da ponta da espada, né? E parecia até, né, um bailarino. Porthos enfrentava os 3 guardas, esgrimindo. Esgrimindo, vocês sabem, né? Lembra daquele esporte, a esgrima? Esgrimindo é mover, manejar a espada, tá? Como se estivesse brincando. Você conhece a história dos Três Mosqueteiros? O que você sabe sobre ela? Ah, agora você já sabe alguma coisa sobre essa história? Sim, né? Então, nós já sabemos que ela foi escrita por um francês, Alexandre Dumas. Nós já sabemos que, na verdade, ela conta a história de 4 mosqueteiros, né? Que eram guardas do rei francês, né? E que viveram muitas aventuras. Muito bem, tá vendo como vocês já sabem? E se vocês souberem mais ainda informações sobre isso, vocês podem completar, tá bom? Vamos ver aqui o que ele coloca. Ah, ele pôs uma resposta pessoal, né? Nesse trecho, por que o Aramis é comparado a um bailarino? Por quê? Ele dança balé? Ou será que nesse caso foi usada a linguagem figurada? O que você pensa sobre isso? Aramis é um bailarino? Ou ele foi comparado a um bailarino por causa da dança que ele fazia, dos movimentos que ele fazia para não levar estocadas de espada? Muito bem. Então, olhem só, porque ele escapava dos golpes com graça e leveza, como se estivesse dançando. Dá uma paradinha aqui, completa a sua apostila aí, deixa ela perfeita nos trinks. Porthos teve dificuldade para lutar? Será? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto? Olha aqui. Porthos enfrentava 3 guardas, esgrimindo como se estivesse brincando. Gente, será que ele estava brincando? Ou aí a gente também tem linguagem figurada? Pensa, 3 guardas vindo para cima de você com uma espada? É que ele era tão hábil,
né? Que para ele essa luta estava sendo tão fácil que parecia uma brincadeira. Mais uma vez, o uso da linguagem figurada. Ele está usando essa figura para passar para o leitor a ideia de que para ele aquilo estava sendo moleza. Então, vamos ver o que ele coloca aqui nessa resposta? Olha lá. Não, segundo o narrador, ele lutava como se estivesse brincando, ou seja, ele fazia aquilo com facilidade, como se fosse uma brincadeira. Legal, né? Os autores usam muito a linguagem figurada. Para quê? Para tornar o texto mais atrativo, para deixar mais interessante, uma leitura mais gostosa e até para que estimular nossa imaginação, né? Então vamos ver aqui nesse quadro o que ele fala sobre a linguagem figurada. Para tornar os textos mais expressivos, os autores fazem várias associações de ideia, ou seja, usam uma ideia para dar outra ideia no leitor, né? O significado de algumas palavras une-se a de outras, gerando um significado mais amplo, maior. Muitas vezes as palavras são carregadas de significados que nem sempre são os que conhecemos normalmente. Esses significados são chamados sentido figurado. Vamos falar a verdade? Nesse quadro, a gente pode até não entender muito bem, mas quando eu falo para vocês que eu fui voando para a escola, vocês entendem que eu fui rápido. Quando eu falo para vocês que ele lutou, que parecia que ele estava brincando, que ele parecia uma bailarina ao desviar das estocadas, você me entende, né? Porque você usa essa figura, essa linguagem para entender melhor, né, o texto. Então, releia este trecho do conto O Temporal no Amazonas. Né? O texto de abertura dessa unidade tinha lá esse pedacinho. Eram homens e mulheres daquele pedaço verde do mundo. Nossa, que estranho. Será que ali é tudo verde? Casa é verde, rua é verde? Que seria um pedaço verde do mundo? Por que ele usou essa figura de linguagem? O que ele quer dizer com esse pedaço verde do mundo? Ah, onde eles estavam mesmo? Ah, eles estavam na floresta, lá na Amazônia? E que cor é essa floresta? Quando a gente está tentando falar de natureza, a gente usa muito essa palavra, o verde, né? Então, vamos ver aqui, olha, uma sugestão de resposta. Eram homens e mulheres moradores da floresta, né? No caso aqui, ele já pôs até o nome dessa floresta onde eles estavam, é uma parte da Amazônia, essa floresta da freguesia, tá? Então, quando ele disse verde, né, pedaço verde do mundo, ele estava se referindo à floresta da freguesia. Legal, né? Vamos para a próxima? Leia o conto inteiro e sublinhe outras palavras e expressões com sentido figurado. Então, nessa atividade, você vai voltar lá no texto da abertura da unidade, o temporal no Amazonas, e vai procurar por outras figuras de linguagem. Será que você encontra? Olha aqui. Leia o começo da história de uma gaivota chamada Fernão Capelo. Era de manhã e o sol cintilava nas rugas de um mar calmo. A 2 quilômetros da costa, um barco de pesca acariciava a água. Meu Deus, mas o barco fazendo assim, acariciando a água? E outra coisa, gente, um mar com rugas? Olha só, o que será que ele quis dizer com isso?
O sol cintilava nas rugas de um mar calmo. Vocês sabem que rugas são esses risquinhos das marcas de expressões que a gente vai ficando conforme a gente vai ficando mais velho, né? Mas o mar tem uns risquinhos. O que que o mar tem que parece essas rugas? Ah, as ondas, né? E o que que ele quis dizer que o barco acariciava a água? Parecia que ele ia suavemente sobre a água, né? E se você procurar no dicionário o significado das palavras rugas e da palavra acariciava, será que vocês vão encontrar onda do mar? Será que vocês vão encontrar que ela navegava suavemente? Não, né? Lá no dicionário, nós vamos encontrar possivelmente o sentido literal da palavra, né? Então, vamos ver aqui, ó, ele não colocou, mas se você procurar o significado de rugas, né, você vai encontrar que são vincos na pele, né? Se você procurar acariciava, você vai encontrar fazia carinho, né? Então, o sentido, lá no dicionário, normalmente a gente encontra o sentido literal das palavras. Essas palavras, aqui nesse texto, elas estão empregadas no sentido literal ou no sentido figurado? Muito bem, se você falou no sentido figurado, né? As palavras estão empregadas no sentido figurado. E para você, o que significa a expressão rugas de um mar calmo? O que você imagina? O que é isso para você? Olha aqui o que ele colocou como sugestão. O desenho que as ondas fazem quando o mar está tranquilo. Então, a onda não chega a fazer aquela espuma branca, ela faz algumas ondinhas pequenas, né? Um desenho que, aí no caso, ele chama de rugas do mar. E o que pode significar um barco de pesca acariciava a água? Nós já falamos aqui, né? Então, o barco tocava suave, lentamente a água, como se fosse uma carícia. Então, ou você pode colocar aí, o barco navegava suavemente, né? Você entendeu o que são figuras de linguagem? Eu espero que sim. Se você não entendeu, nós vamos continuar falando sobre isso, tá? E anote as suas dúvidas para a gente tirar na live. Não esquece que ficou uma atividade para você fazer. Olha aqui, você vai fazer a atividade 2 aqui, né? Agora leia o conto inteiro e sublinhe outras palavras e expressões com sentido figurado. Faça essa atividade e nós vamos conferir em nossa live. Beijo e até mais.